Aleluia. Levanta as tuas mãos essa manhã. Começa a render graças por tudo que Ele já tem feito. Sabe, amados, nós precisamos ter um coração grato por tudo que Ele é por nós e para nós. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada pelas Tuas inspirações através do Teu Espírito dentro de nós, que habita em nós, que nos conduz nessa verdade. Existe uma palavra, Pai, no Teu coração para nos comunicar essa manhã. E eu declaro que esse lugar, Pai, está livre, para que Tua palavra possa fluir livremente. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Tu és tão bom, Senhor, para nós. Eu creio, Pai, no coração dos meus irmãos, abertos, livres para ouvir as Tuas instruções. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nós e em nosso meio. Dentro de nós e em nosso meio. Você é livre para falar conosco essa manhã. Seja bem-vindo, porque nós acreditamos em você e cremos nas Tuas instruções. Porque sabemos que você é o mestre por excelência nessa manhã. Que possamos ouvirmos a Tua voz como mansidão, mas também com alegria para provocar mudanças que precisamos. Provoca, Espírito Santo, mudanças em nós, através da palavra do nosso Pai, em nome de Jesus. Você está bem essa manhã? Você pode dar um glória a Deus bem forte aí no seu lugar e diga assim: o Senhor é bom. Não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele já fez. Amém? Pode sentar, glorificando ao Senhor. Nós vamos parar para ouvirmos a palavra dEle, amém? Existem algumas instruções de Deus que está descendo sobre a cabeça do nosso líder espiritual, nosso anjo da igreja. Não sei se já colocaram cartaz, colocaram. Essa semana, esse mês, na verdade, nós vamos começar com esse grande tema: semeando e regando o crescimento. Eu estava vendo aqui que a nossa Rebeca, vixe meu Deus, vida de santidade. Quem está pronto para ouvir sobre a vida de santidade? Nosso pastorzão vai trazer tocha sempre acesa, a cara dele esse tema, né? Ô tocha de fogo, labareda. E o pastor Amsterdã, generosidade abre portas. Amados, e se você observar os temas, é a cara da pessoa que vai ministrar. Você pode dizer para o seu irmão: fica atento a essas ministrações. Diga para ele. Sabe, é o Senhor purinho que vai falar aos nossos corações. Amém? Então você precisa se alegrar a cada culto, amados. E esse tema que ficou para mim é preciso crescer. E eu vou lhe dizer, amados, isso é uma ordem de Deus para nós essa manhã. Que nós precisamos crescer. Naturalmente nós nascemos, né? De uma barriga de uma mulher, de alguém humano. Mas se você observar o processo, é sempre crescimento. Você não nasce e fica bebê. Se você nasce e nunca cresce, meu sonho, quando eu via Mistinho, meu Bilu Teté, eu digo: ai, que coisa mais linda de mamãe. Queria que ele nunca crescesse. Mas, amado, se ele não crescesse, ele não era uma pessoa normal, ele era alguém doente. Você está comigo? Tem pessoas na Índia e em outros lugares, aí, em outros países, tem relatos que nós vemos que crianças, né, que não crescem mais, elas ficam uma mente adulta, mas o corpo pequenininho, não é assim? Mas a Bíblia nos exorta não só crescer em estatura, mas em graça. O que é isso? Eu preciso agradar as pessoas lá fora através do evangelho que já está dentro de mim. Amém? E também ele diz que em conhecimento da palavra. Então nós precisamos entender que o novo nascimento é uma verdade que Deus já colocou. Nós nascemos de novo, mas o novo nascimento só é o começo de tudo que nós precisamos ser aqui na terra. Amém? Glória a Deus. A salvação, quando você aceita Jesus, é o ponto de partida. É só o ponto de partida. Mas Deus deseja muito mais de nós. Eu estava olhando ontem mesmo, pastor Emiliano, ele subiu todo alegre. Eu quero dar algumas introduções para a gente entrar na palavra. E ele todo feliz com 9 ovos da galinha. 9.
E ele olhou e disse, olha, amor, que produção grande. Mas, amados, se ele não alimentasse essas galinhas, se elas não se alimentassem, elas não tinham condições de produzir esses ovos. Elas estavam até mortas, é ou não é? Mas elas chegaram, não chegaram assim, não chegaram gordas como elas estão. Não chegaram grandes como elas estão. Ela precisou do processo, da própria alimentação que o pastor trazia para ele. E quem sabe que você tem um grande pastor que quer te alimentar todos os dias. Mas não tem outra forma, além da palavra, amados, para nós sermos alimentados. Se a galinha não for lá, atrás do pastor, atrás do galo, né? Que eu digo galo é do Manu, Fernando da Manu. Eles chegam e também o nosso Max manda alguns alimentos, né, do restaurante que ele trabalha. E é interessante que quando aqueles baldes de comida chegam, que o galo começa na escada, só basta alguém chegar próximo ao jambeiro, os galos começam. Ele já sabe, porque eu não sei imitar galo e galinha, tá? Mas eu só sei que começam uns gritos lá no puleiro e elas percebem algo. Ei, alguém vai me alimentar. E essa percepção tem que ser, amados, contínua na nossa vida. Amém? Você precisa estar atento à voz do Espírito a cada momento que ele diz, para tudo e agora só escuta a minha voz. E só tem uma forma de você escutar, meditando na palavra. Não existe outra. Existem instruções de Deus que você pode, amados, estudar, fazer faculdade de medicina, fazer o que você imaginar. Se você não for para essa palavra, você não vai ser instruído certo. Tudo que você vai ser instruído naturalmente, será naturalmente. Amém? Às vezes a Bíblia diz que é por pouca perda. É ou não é? Tanta letra, mas quando a circunstância chega, essas letras não resolvem, mas a palavra resolve. Amém? E eu observando isso, toda vez que galo ou pastor chega para alimentar aquelas galinhas, elas ficam tudo, mas elas têm uma ação correspondente. Elas vão até aquela comida e se alimentam. Diga, elas precisam ir até lá. Aí você pode dizer, eu também preciso ir até a palavra, para me alimentar, para me crescer. Agora o que é que a gente observa? Tem umas que vão mais para cima, estão mais perto, já tem outras que recuam. E eu observo que aquelas que recuam, que não estão muito próximas à comida, elas quando vão pegar, já não pegam aquele montante, ela pega pouco. E por causa disso, elas ficam raquíticas. A Bíblia diz, amados, que nós temos alguém poderoso, que representa o tronco da árvore. Mas a Bíblia diz que nós somos os galhos, que somos os ramos e produzimos fruto através dele. Da mesma forma, amado, que aquele animal, não estou te comparando com uma galinha, graças a Deus, por isso que você não é uma galinha, você é superior a qualquer animal, até aquele cachorro que você chama de filho. Amém? Mas a Bíblia diz que é interessante, amados, que nós precisamos dar frutos, mas só se estiver ligado à videira. Amém? E eu vendo aquelas galinhas e pastor trazendo, me trouxe uma boa pregação na hora. E Deus ministrou o meu coração. Ele mostrou os ovos. Eu digo, interessante, todas se alimentam da mesma comida. Estão no mesmo ambiente. Mas por que umas crescem tanto? Será que é por causa da raça? Ou porque elas se desenvolvem de uma forma tal que sobressai as outras? Também, amados. Independente. Você pode ser do tamanho de um poste. Mas eu vou lhe dizer, os frutos maduros não vai depender do seu tamanho. Eu vendo aquelas galinhas lá, meu Deus do céu. Aí tem umas que dão um ovinho assim, parece uma codorna. Mas teve outra, eu queria ter trazido os ovos. Literalmente, sem hipérbole. A diferença era essa. Ela não era, amor? Um ovo desse tamanho e um ovinho desse tamanho. Eu digo, meu Deus, se alimenta da mesma palavra. Mas uma entende que quanto mais ela vai para cima, quanto mais ela vai ali, e ela sobressai, amados, e produz muito maior frutos. E eu declaro sobre a sua vida que essa palavra e esses dias vai fazer com que você produza 100 por 1. Amém? Glória a Deus por isso. Deus deseja muito mais de nós. Ele quer crescimento. Mas Ele não só quer crescimento, Ele quer nos ver deixando as fraldas espirituais. Para quê, Maísa? Para nos tornarmos homens e mulheres prontos para a grande obra que Ele tem. Você não pode se conformar, vir só para a igreja, para sentar num banco, porque você já aprendeu através de outras ministrações que não existe o ministério do banco. Existe algo muito mais para a sua vida. Amém?
Então você precisa também se alimentar dessa palavra e crescer cada vez mais para o bom combate da fé. Você pode abrir a sua Bíblia aí no texto de 2 Pedro. Amados, crescimento é um mandamento, não uma sugestão. Você não está recebendo uma sugestão para crescer, você está sendo quase obrigado mesmo a crescer para poder, amados, quando essas portas se abrirem, você ter estrutura o suficiente para combater o bom combate. Amém? Glória a Deus. Pedro diz aqui em 2 Pedro 3,18. Antes de quê? Antes de você, amado, se preocupar com o que vai comprar, do que vai comer, do que se vai vestir. Eu preciso crescer nisso, porque eu vou precisar arrumar um emprego disso. Não, ele diz antes, o que é antes? Antes de tudo que você imaginar. Ele diz assim, seguindo a verdade em amor. Crescendo em tudo naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça? Diga, é Cristo. Então, o único modelo que você pode ter essa manhã é Cristo, amados. Seu irmão não é o seu modelo, apesar que ele deveria ser. Porque Paulo, ele cresceu tanto no Evangelho. Paulo cresceu tanto na palavra, que ele tinha moral para dizer, sejam meus imitadores. Muitos de nós estão usando a desculpa, não. O seu modelo é Cristo, eu concordo plenamente, isso não pode mudar. E nem tira, amado, sabe, o nosso foco. E nem pode tirar o nosso foco de Cristo. Mas a sua vida precisa ser um modelo lá fora. E como é que eu consigo isso? Crescendo. Mais e mais. É as circunstâncias vindo sobre a minha vida e pessoas olhando para você e diz, meu Deus, que homem e mulher de fé. Eu não sei fulano, mas Beltrano, ele é um homem e uma mulher de fé. Por quê? Porque ele cresce na palavra. Vê que Paulo, ele aqui nos exorta, né? Ei, antes seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo no cabeça, em Cristo, não nas circunstâncias, não nas pessoas. Ele é o seu modelo. Às vezes nós esperamos chegar ao final do ano, e chegou o final do ano, opa, agora o pastor vai ter uma palavra profética para nós, e nós vamos ter o melhor ano. Ei, você teve a palavra profética 24 horas perto de você, que é a Bíblia Sagrada. Você não precisa de profeta. Eu sou profeta, amados, mas eu vou testificar o que Deus já disse ao seu coração. Eu não vou revelar nada mais, nada menos do que Deus já lhe disse. Mas tem pessoas, amados, abrindo mão dessa palavra da fé, desse ministério poderoso, aonde mudou vidas, aonde levantou um homem enfermo na cama, aonde um homem, amado, sabe quem de regra, ele viu Jesus. Ele não tinha esperança de vida, mas essa palavra, amados, foi crescendo dentro dele e ele virou um monstro da fé. Você sabe o que é isso? É o diabo vindo sobre ele, ele, uau, feito um leão. Abandonando as circunstâncias. Porque ele cresceu nessa palavra. Mas por que nós andamos, amados, como o povo do Egito? Rodou 40 anos, podendo chegar em 40 dias. Porque olhamos para as circunstâncias e esquecemos do meditar da palavra. E o meditar da palavra não é toda hora olhar para você, você está com a Bíblia, mas em qualquer circunstância, lembrar o que a Bíblia já disse ao seu respeito. O problema é que as pessoas querem embutir na sua mente. Você precisa disso. Não, você precisa estar conectado com a palavra em todo o tempo. Medita nela de dia e de noite. Ele está mandando você meditar, ele não está mandando você parar. E meditar, amados, é saber que ela está aqui nas suas emoções para qualquer circunstância. Isso sim, amados, é estar alimentado dessa palavra. Você pode ler essa palavra de dia e de noite, mas se você não meditar nela diante das circunstâncias, ela não vai resolver. Talvez você não seja aquela mulher e aquele homem que pratica o tempo todo. Mas, amados, o pouco que você lê, você sabe que você é em Deus e a sua identidade não é perdida. Veja aqui, abra lá em Lucas 2:52. Cristo é o nosso modelo. Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria. Amados, na hora que ele era apertado, existia sabedoria para ele resolver coisas e problemas. Uma das questões que nós vemos e vimos relatando na Bíblia naquele momento, que aquela mulher poderia ser apedrejada. Maria Madalena, quem lembra dessa história?
Mas na hora, aqueles judeus, eles esperavam que Jesus, quando ele gasta para pegar aquela pedra, ele não pega a pedra, ele risca ao chão. Deus ali deu uma sabedoria. Porque para os judeus ele disse, agora ele vai cumprir o que eu quero que ele cumpra, ele vai matar alguém. Mas Jesus, ele não veio para matar. Ele veio para trazer vida. Ele não veio para julgar. Ele veio para trazer a palavra porque ele era o verbo. E as pessoas precisavam crescer no verbo, na palavra. Amados, para chegar na maturidade que Maria, uma prostituta, chegou. Então, não é desculpa dizer para você que você não tem mais jeito, ou qualquer irmão seu, primo, parente, aquele ali não tem jeito. Tem jeito, com Jesus tem jeito. Só basta ele se esmiuçar na palavra que ele vai crescer. Ele pode ser qualquer coisa de carteirinha, mas se Jesus entrar na vida dele, que é a palavra, que é o verbo, haverá mudança. Você crê nisso? Dá glória a Deus. Glorifica o Rei dos Reis. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele crescia em sabedoria. Ele tinha resposta sábia para tudo, mas ele não deixava de cumprir. Ele não tinha desculpas, amados, ele tinha sabedoria. Eu vejo quantas desculpas eu dou e depois Deus diz, olha para mim e faz, Maísa, é só desculpa, acorda? A Bíblia diz que ele crescia em sabedoria. Não só em tamanho, porque a gente precisa entender. Que às vezes a gente faz, mas era Jesus. Sim, você é o quê? Você é primo, você é o quê? Você é irmão de Jesus. E o melhor, a Bíblia diz que ele diz que você vai fazer muito mais. A sua capacidade é muito maior do que a dele, porque ele diz, você vai fazer coisas bem maiores do que eu já fiz. Então, a sabedoria, você pode ainda ser mais sábio, você sabia disso? Porque ele lhe deu estrutura para isso. Você pode, amados, impor as mãos sobre os enfermos, eles se levantarem. Você pode, amados, ainda nesse tempo, ver coisas sobrenaturais acontecerem, porque ele disse, ele garantiu que você faria coisas bem maiores. A sabedoria está dentro de você, você precisa agir como um homem sábio. E a maior sabedoria que você pode receber essa manhã é quando essas portas se abrirem e entender que lá fora tem um mundo, mas você, amados, tem a palavra dentro de você. E nada pode roubar isso. Nada pode roubar. Você pode dizer ao seu irmão, nada pode roubar a palavra que está dentro de você. Amém? Ele veio como ser em 3 dimensões. A Bíblia diz que ele veio, que na verdade, quando ela diz que nós somos um espírito, temos a alma e habitamos no corpo, ele quer dizer aqui claramente, Paulo quer dizer aqui claramente, ei, você é um espírito. Você pode dizer, eu sou um espírito. Então eu não vivo segundo as coisas naturais, mas espirituais. Quando eu entender que meu alimento espiritual é maior do que o meu natural, você vai entender que a gente come demais. Não só as emoções alimentadas, como o nosso corpo demais. Às vezes nós meditamos o que não precisamos. Às vezes nós não dormimos porque estamos nos alimentando aonde não, o nosso corpo não precisa, amados. Eu estou aí numa tirada aí para ver se realmente esses hormônios voltam para o lugar. Eu decidi ficar no jejum até 13h, 2, mas não é jejum dizer assim, ai Jesus me usa mais. Não, é um jejum para ver se eu boto o meu corpo para voltar a ser o normal, porque ele não está normal, ele quer comer tudo feito um desesperado. É delícia. Não pode ver bolo pudim ou infelicidade. Aonde não tem, amado, sabe, o domínio próprio, e você nasceu para ter o domínio próprio. Eu sempre brinco com o Bruno, né, pastor Bruno. Quem sabe, do Inocopa, ele aqui, ó. Eu digo a ele sempre, eu digo, meu filho, ele disse, tia, nós vamos fazer um almocinho e vai ter aquela sobremesa com xilitol. Aí a gente brinca porque não tem xilitol, é açúcar puro. Aí o que é que eu soube? Que se você ficar, amado, sem alimentar-se, pelo menos de 12, 14, 16 horas, até 20 horas, você não morre. Só basta você ter uma refeição. Já pensasse nisso? Só uma por dia já é o suficiente. E o suplemento vai te ajudar. Aí tudo que é processo lá dentro, né, que funciona normal, não vai funcionar com peso. Mas eu vou lhe dizer, eu estou tentando. E graças a Deus, eu estou percebendo que aquelas coisas que eu fazia durante o dia todo é desnecessária. Tem algo necessário que vai ajudar o meu corpo. Então, amados, se naturalmente nós aprendemos isso, a Bíblia está dizendo que espiritualmente tem coisas necessárias que você precisa buscar na palavra para sair dessa vidinha que você está vivendo. É ou não é? Aleluia.
Ele crescia em sabedoria, e a Bíblia diz que em estatura, por ele ser um ser, amados, como nós, que veio aqui na terra como em 3 dimensões. Ele hoje não está mais em 3 dimensões, ele é só um espírito. Ele é Jesus, ele é poderoso, mas ele disse que ia deixar uma cópia fiel dentro de nós, para nós nos comportarmos como ele se comportou aqui na terra. Por isso que eu digo, o maior modelo é Jesus para a sua vida. Não são os diagnósticos, não são o que as pessoas falam ao seu respeito. Ei, você é um modelo exclusivo de Jesus Cristo. Às vezes você quer usar um Nike, a tal da Carmen Stephanie. Ei, você usa um modelo, amados, universal, agora um modelo poderoso. Nem todo mundo pode ter esse acesso, só se querer esse modelo. E você quis, você aceitou Jesus. Amém? Ele disse que ele crescia, e nós precisamos crescer em sabedoria, em estatura, mas o melhor, em favor de Deus e das pessoas. Então, amados, aquela história, eu não estou nem aí. Fale o que quiser, pense o que quiser. Esse povo só vive falando de mim. Se está falando é porque você está dando motivo. E mesmo que você não der motivo, amado, seu juiz é Jesus. Seu advogado, Jesus, Deus é o seu juiz. Mas nós precisamos ter cuidado, sim. O que andamos, como vestimos, como saímos nas redes sociais, o que nós estamos falando. Ah, se eu não fizer, o povo fala. Se eu fizer, o povo fala. Estou nem aí. Não, você é um modelo de Cristo aqui na terra. Você tem que estar aí mesmo. E crescer nisso, amados. Desenvolver isso em você. Pedir isso a você mesmo. Você precisa crescer em tudo mais. Todos os dias eu digo para mim, você precisa crescer. Você precisa crescer no seu caráter. Não é porque você nasceu assim que você vai morrer assim. Não, amados, pelo contrário. Eu nasci assim, vou viver assim. Rapaz, você não é Gabriela. Não. Talvez foi construído em você um caráter desde a sua infância. Mas a Bíblia te transformou em um novo caráter, amados. É um caráter irrepreensível. Se não é, tem que ser. Mas precisa crescer em caráter, em fé. Você não pode aceitar as propostas do que o diabo já está dizendo ao seu respeito. Eu estou conversando com algumas pessoas e eu vejo o crescimento e eu me alegro. Ontem nós estávamos lá na casa de Fábio e Ivana, e eu olhando para Fábio, não tem nem tamanho, rapaz, não cresceu muito em estatura como eu, né, nós dois, tem nem tamanho. Mas comprou um apartamento, aí disse, olha, eu nem desmanchei as caixas. Eu digo, por quê? Eles, porque eu não vim para morar aqui, eu vim para morar em frente para o mar. Amados, nasceu um dia desse. Já está com esse pensamento. A mudança de mentalidade já aconteceu. Por quê? Porque ele se adaptou à palavra. E ele não aceitou ficar na mesmice. Não é o caráter que o pai, sabe, construiu dentro dele. A família, não é o que ele viu. É o que ele está escutando dessa palavra que está trazendo mudança. E ele não vai morar ali, ele vai morar em frente ao mar. Porque ele decidiu falar e agir em fé. E fé requer uma ação, requer um crescimento. Eu nunca vi tanto um homem tão de fé, com tão pouco tempo. Mas o que foi que ele fez? Ele não ficou sentado esperando a morte chegar cheia de dente na boca. Não, amados. Ele buscou o rema, ele já está concluindo o rema. 2º ano do rema. Por quê? Porque isso, amados, é como a Bíblia diz. É uma pedra difícil. Mas a Bíblia diz que a palavra vai batendo, vai batendo, vai batendo. E uma hora quebra. Eu fico rindo quando eu olho ele falar. Porque eu sou assim também. Mas o meu caráter foi forjado por essa palavra. E está acontecendo algumas mudanças, amados. Aí às vezes ele fala, eu fico, digo, eita, Fábio, vai ser tua ministração, vai ser de tu, Fábio, agora. Digo, tu parece aquele homem que comprou o leite. E chegou com o leite, um balde bem grande de leite nas costas. E ele chegou com o peso do leite, a mulher avistou ele lá na frente. Quando ele chegou perto da mulher, aí a mulher olhou para ele e disse, meu filho, o que é isso? É leite? E para que tudo isso? Para lavar o chão. Só faltou dizer idiota. E jogou o leite no chão. Aí teve uma pessoa que disse, qual a conclusão disso? Bicho ignorante de Torá. Aí eu observo, amados, umas ações que ainda o caráter do passado ainda existe, mas está se enchendo de fé. Talvez você não esteja, amados,
totalmente, sabe, renovado. Talvez você não cresceu em todas as áreas, mas existe alguma área sua que já cresceu o suficiente. Aí você vai começar a querer crescer a outra área que não cresceu. Não se limita ao que Deus tem para você. Através dessa palavra, não existe outro a não ser a palavra de Deus. Ah, Maísa, eu não consigo andar em amor. Ei, você pode andar em amor. Você precisa também crescer andando em amor. Como é que eu ando em amor? Não olhando para o seu próprio nariz. Amando as pessoas incondicionalmente. Porque se você não amar, amado, você vai desistir delas. E você não vai cumprir o seu chamado. Eu sei o que eu estou te dizendo. Amém? Em compromisso com essa palavra. Você tem um compromisso com essa palavra, mas cresça nisso. Você precisa andar como essa palavra está lhe ensinando a andar. Você não pode negociar os princípios dessa palavra. Negocia tudo o que você imaginar, mas não negocia esse princípio. Eu vejo que muitas vezes a gente vai fazer, né, uma surpresa para alguém. Aí, amados, o diabo fica rindo de camarote, porque começa as mentirinhas. E essas mentirinhas, aonde o diabo entra. Aí eu vi uns dias desses aí, uma surpresa que estavam fazendo. Aí, eita, ela não pode saber. Sim, ela não pode saber, mas você não precisa mentir. Aí eu estava usando gestos para ver se a gente conseguia não mentir. Como, por exemplo, eu vou dizer a ela que eu estou passando a roupa do meu marido. Eu digo, mas você está aqui, você não está passando a roupa do seu marido. Agora imagina eu, líder espiritual, no meio de um monte de gente mentindo. Para que uma surpresa aconteça. Entenda algo que eu quero dizer. Eu quero trazer um ensinamento para nós. São as pequenas raposinhas que roubam, amados. E que destroem o que Deus tem para nós. Por causa de uma mentira, por causa de uma bobagem. Para alegar um ser. Ei, nenhum ser pode se alegrar mais do que Deus sobre a sua vida. Eu digo, mulher, pega na roupa e diz assim, estou pegando a roupa do meu marido. Não está pegando? Tem formas, amados, de você não precisar mentir. E tentar desdobrar para que as pessoas não saibam. Ah, mas tem que mentira que ajuda. Nenhuma mentira vai te ajudar. Vai quebrar o princípio dessa palavra. Você tem um compromisso, não é com pessoas, mas com essa palavra. Você tem um compromisso com essa palavra. Nunca esqueça disso. Diante de barganhar um policial, porque você está todo errado, porque sua carteira está vencida, porque você esqueceu a carteira de motorista, ou seja lá o que for. Diante de você barganhar aquele valor, lembre-se, você primeiramente tem um compromisso com essa palavra. O dinheiro, ele não pode você não pode ser escravo do seu dinheiro. O dinheiro é escravo seu, amados. Quem comanda o que você tem no bolso é você. Paga aquela. Eu gosto do meu marido e casei com ele por esse caráter irrepreensível. Ele não negocia a palavra de Deus. Ele não negocia os princípios. Sabe o que é isso? Diga para o seu irmão, compromisso. Diga para o seu irmão, você precisa ter compromisso com essa palavra. Diga. Diga para ele, você não tem que ter compromisso comigo, é com a palavra. Tem muita gente perdendo o ministério, perdendo a sua vida. Agora vai cajada e recebe. Eu gosto de cajada, né? Porque só isso resolve. Amados, talvez você não goste das minhas pregações, mas são palavras que vai te consertar. Uma coisa é certa, amados. Você tem compromisso, é com Ele. É com essa palavra. O problema é que a gente está dando mais ibope às pessoas do que essa palavra. Você não tem compromisso com pessoas. Você tem um ministério, você é um ser único. Você foi chamado para fazer a única coisa. Está eu e meu pastor. Ele é pastor, eu sou profeta. Mas isso não impede de eu estar com ele ajudando. Mas ele não pode mudar o que Deus chamou para que eu fizesse, amado. Por isso que hoje ele não fica mais. Cuidado com o que você vai dizer. Porque ele entendeu o meu chamado. Eu não consigo pregar como ele. Eu não vou conseguir pregar como a Amanda, ela é metade mestre e metade profeta, né? Porque o cacete rola quando ela ministra. Mas a gente precisa, amados, o problema é que você quer negociar o que Deus te chama para fazer. Para agradar, mas o seu compromisso não é com pessoas, é com Ele. Você precisa permanecer e ser o que Deus chamou para você ser. Não tem essa não.
Meu irmão, você não vai não para a igreja, você fique, vai pecar só. Minha irmã, você não vai não, você fique, vai pecar sozinha. Teve uns casais que eu acho bonitinho quando conversa. E eu sempre vejo mais o homem do que a mulher. Aí sabe o que é que ele diz? Às vezes ela fica deitado comigo. Aí ele diz, deitado com você, eu não vou concluir a minha salvação em Cristo. Digo, toma bicha, nunca mais tu fica. Isso da minha frente, eu achei bonita essa conversa. Porque às vezes, amados, você não vê alguém na igreja, não é porque essa pessoa não tem tempo, é porque ela não quer. A maioria das vezes pode ser. Está viajando, está resolvendo alguma coisa, mas pode ter certeza, amados, que existe uma porcentagem daquelas que não querem. Então, se ela não quer, você queira, porque você que tem compromisso com a palavra. Ei, a salvação é individual, nem pense que você vai. Aí a Emiliana é um homem espiritual, eu não sou não, eu sou carnal. Aí vamos lá, ele vai subir, aí no dia e eu vou pegar no pé dele. Vai não, amado, você não vai pegar no pé dele não. Tem uma sobrinha mesmo que é o que ela diz. Eu aceitei Jesus e vocês tudinho foram juntos. No dia da salvação, tu se prepara, Deus vai olhar e dizer, vem fulana de tal. Que ilusão, amados. Qual o compromisso que ela está com a palavra para isso? Diga para o seu irmão mais uma vez, deixa de se iludir. Faça a sua parte. Chega de cumplicidade. É cúmplice, não é cúmplice quando o pau come dentro de casa. É tapa para lá. Eu estou dando um exemplo assim, é conversa para lá. Ah, seu filho, uma beba. Aí, quando chega alguém, oi, fulano. Aí, quando amados, para dizer, não vamos para a igreja não. Fica cúmplice um do outro. Olha para o seu irmão e diz, deixa de cumplicidade. Faça a sua parte, porque a salvação é individual. Quer ficar, fique só, mas eu vou me embora. Eu preciso. Mas enquanto eu existir, eu vou bater nisso. E ele que mandou eu falar sobre isso. Que você precisa crescer na palavra. Deus é fiel. Amém? Crescer, amados, requer equilíbrio. Você não pode, amados, sair desse equilíbrio. Ou trabalho demais, ou Deus demais, não. Os dois têm que andar juntos, senão você não vai conseguir chegar aonde você precisa. Porque até para você fazer algumas coisas, você tem que ter a informação da palavra, se é ou não é para fazer. Abra aí, Pedro ainda diz 2:2. Manhã de cajadada. Oh, glória, né, Tati? Dá mais grito, Tati. 1 Pedro 2:2 diz, desejai, mas não é só um desejo, ardentemente. Pastor, eu conto uma história aqui, que quando era pequena, a mãe comprou um carro, botou em cima do guarda-roupa, ou não é? E ele foi lá curiar, porque ele é curioso, ou era, não sei. Mudou muito, né? Mas eu não consigo nem fazer uma surpresa, acho que tu não mudou não, pai. A gente quer fazer uma surpresa para ele no aniversário, a gente não consegue, amados. Porque assim, quando é perto do meu aniversário, eu já deixo o celular dele, porque algo vai acontecer para mim, para que eu precisar saber? Não querem fazer uma surpresa? Pelo menos a minha cara vai ser... Mas eu vou mentir dizendo que eu não sabia? Então, para não mentir, eu prefiro não olhar. Eu deixo as coisas rolarem. Aí eu vejo uma coisa assim, se todo ano acontece, porque vai acontecer. Então, o que aconteça, da forma que Deus colocou no coração das pessoas para me abençoar. Mas sabe, quando eu lhe falo aqui de desejar ardentemente, eu lembro de pastor, quando viu o carro. Aí ele disse que subiu e pegou e disse, oxe, é meu carro. E ele ficou com desejo ardentemente de receber esse presente. E Pedro está dizendo, deseje, mas não de toda forma, ardentemente. Tenha expectativa para receber. Ei, deseja ardentemente, tem expectativa. Como criança recém-nascida. O quê? O leite espiritual e puro, genuíno. Tem pessoas que estão dizendo, eu já perdi o primeiro amor. Claro, se o leite genuíno você parou de tomar. O antídoto, né? A pílula da alegria. Que é a palavra você parou de tomar. Como é que essa alegria vai chegar? O leite espiritual puro, para que por ele você seja dado crescimento para a salvação. Então, amados, o que é que alimenta a sua carne? Você comer, não é assim?
Seja um dia, uma vez no dia, mas você está alimentando de alguma forma. E você, às vezes, não necessita, como eu estava explicando aqui nesse instante, que os estudos estão comprovando. Você não precisa comer como uns mandam, de 3 em 3 horas. Isso vai fazer com que todos os seus órgãos funcionem mais. Aí o médico disse que só basta uma vez, ou 6 horas, ou 3 horas de um dia, e o resto fica de jejum. Não é interessante? Mas a gente está fazendo o contrário, a gente está comendo 3 vezes e jejuando o espírito. E escolhendo. Por que você não escolhe na hora dos banquetes? Na hora do pudim? Por que você está estupado de comida e você faz a sobremesa? Ah, tem uma prateleira, vai caber aqui. Comeu feito um dinossauro. É como o pastor Bando diz, um porco. E não aguenta mais. E tem gente que quando vai comer a sobremesa faz para caber mais. Parece que aquela última inspiração é da morte. Último suspiro. Aí apila o estômago e essa prateleira ainda cabe a sobremesa. Aí algo que é desnecessário nós estamos fazendo. E o que é necessário? Que é alimentar o espírito. Ei, de manhã, de tarde e de noite. Como é que você alimenta, Maísa? Quer não que ninguém saiba? Tem formas, amados. Dirigindo o carro, orando em outras línguas. Pastor Bando, ele assistia jogo, orando em outras línguas. Diga para o seu irmão, é a prática da palavra. É a forma que ele descobriu em se alimentar. Faça como uma criança. O que é que a criança faz? Ela chora. E a mãe pega o peito e pluft. Viu, Clara? É assim, ó. Ela chora tanto que às vezes tem mãe que dorme com a criança aqui no seio. Perigo, né, Tati? Aleluia. Então, o que alimenta nosso espírito, amados, é a palavra. Não existe outro que alimente seu espírito, só a palavra. E ela dá comando a todos os seus outros seres, que é o ser natural, que é o corpo, mas também as suas emoções. Ela vai dando, sabe, direções. Você não vai vestir o que você quer, porque o Espírito está dizendo, não é roupa mais para você. Esses não são os vestes mais santos que você precisa usar. Porque, amado, desde o dia que eu aceitei Jesus, e eu não era velho, eu era gatinha. Até hoje ele me chama minha gatinha. Mas a única vez que ele disse para mim, ou você tira a roupa, eu namoro com você, eu disse, eu vou casar, porque ele é um homem espiritual. Não casa com mulher que anda como uma vagabunda, desculpa a palavra. Mulher que anda com roupita lhe seduzindo, ela é filha de Satanás. Manda para alguém que anda com roupa curta essa mensagem. Ela não é filha de Deus, não, minha irmã. Porque eu fui com Satanás e tudo para tentá-lo. Um homem de Deus, eu disse, vou botar um shortinho e vou pegar ele no corredor. Test drive. Ele olhou para mim e disse, ou você bota uma roupa ou eu vou embora. E todas as vezes, amados, quando o homem é de Deus, que lembra disso, manda a sua mulher vestir uma roupa decente. Você sabe por que eu aprendi a me vestir decente? Porque eu tive um homem de Deus. E está sobre a sua vida essa capacidade e essa autoridade. Porque eu não sei como é que você se sente tão bem, homem, deixando sua mulher sair pelada e os outros desejando. Um filho de Deus sendo corno, me desculpa a palavra. Porque a Bíblia diz que não é só pelo ato, é só em você pensar, você já é. Quantos homens não devem desejar a sua esposa? Às vezes as bichinhas têm as perninhas de codorna fininha. Mas ela pode ter de esqueleto, é uma perna. Se ela vai provocar algo em outros homens, não aceite. Manda ela botar uma roupa decente. Cadê os homens? Olha o coitado, olha meu pai, chega, faz pena. Cadê os homens? Melhorou, Bruno. Aleluia. Então quem alimenta o seu espírito é a palavra e ele vai coordenar todo o resto. Porque a Bíblia diz que o Espírito ele habita dentro de nós, é dentro de nós. E ele testifica. Não minta.
Compre a Tati, mas pague. Se não vai poder pagar, não compre. Quando você vai comprar algo que seu cartão já está estourando, você concorda que tem uma voz por dentro e faz, não posso comprar? Porque não é possível que você seja diferente de mim. Sabe por que eu tenho meus cartões de crédito anos e anos e anos e anos e anos, e eu nunca deixei de pagá-lo? Porque eu sei a hora de parar. Isso se chama domínio próprio. Você não precisa comprar o que você vê, mas o que você realmente precisa. Porque o resto é desnecessário. Você sabe por que os grandes empresários eles vestem preto? Porque o dinheiro que ele tem não é falado pela roupa, mas pela condição que ele vive. Dorme em paz, paga as contas em paz. Aí você vai no guarda-roupa, é só preto, para não perder tempo. Porque o tempo dele é dinheiro. Não é estar escolhendo roupa. E a gente, às vezes, perde tanto tempo. Amados, ei, o nosso tempo não é dinheiro nem coisa, é a palavra. A gente não pode perder tempo, porque é ela que nos alimenta. Se o nosso contato com a palavra é raso, pode ter certeza. O teu crescimento e o teu conhecimento é raso. Não tem como passar disso. Você não tem como passar de orar por alguns enfermos na sua igreja ou no seu trabalho. Porque afinal você, amados, só ouve a palavra aqui. Então aqui você consegue andar como um crente. Aqui você consegue se vestir como um crente. Mas com o crescimento da palavra, você realmente vai ser um crente. Aqui, em qualquer lugar que você andar, porque você é crente. Rapaz, dá glória a Deus, que Deus fala. Diga, eu não sou um crente raso, diga. Se o nosso contato com a Bíblia é raso, o nosso conhecimento será raso. Se você só se alimenta com frases soltas ou vídeos curtos, porque tem gente que me acompanha. Aí eu tenho não sei quantos seguidores no Instagram, mas quando chega no YouTube, que é a pregação completa, não são muitos. E a visualização não é muita. Já chegou muita visualização minha, teve um vídeo que eu postei, deu 190, de quê? Fazendo pão. Já tem outros que ali a palavra, mas trazendo, sabe, conceito. Chega a 3, 4, 5, chegou até já a 30, 37 mil. Mas eu fico observando. O que é que nós estamos nos alimentando? Só com as palavras curtas, isso não vai nos alimentar. Porque se você fizer um jejum, amados, eternitente, né, que chama de tantas horas, quando você para, ele diz, uma fruta já é o suficiente. Ou você faz aquele almoço sem muita gordura, já vai lhe alimentar o suficiente. Sabe, amados? Mas tem que ser coisa com substância. Um vídeo curtinho, ele não vai dar substância suficiente. Se você passa o dia todinho, entenda, toda hora, todo o tempo, você só está assistindo e rindo com as macacadas, eu gosto. Eu fico, da crise de riso, que eu deito no chão. E quando eu vejo que é a cara de alguém, eu mando. Para mim, eu mando um monte, porque ele é igual a mim, besta. Ele, quando vê os vídeos, aí a Carol faz, meu Deus, que Deus abençoada. Ele fica, a gente se derrete da risada. Pastor Emiliano, às vezes, mas amado, se está só se alimentando disso, é só disso que você vai falar. E você não vai ficar forte o suficiente. Amém? Você precisa parar. Eu estava esses dias parando e mesmo fazendo algo que talvez, como ontem, eu fazendo as minhas unhas em gel, eu coloquei Guto. Eu acho que eu escutei umas 6 mensagens de Guto. Sabe quem é Guto? O nosso presidente do nosso Ministério Verbo da Vida. Rapaz, como foi interessante as convicções, as coisas que Deus, tratou com ele para ele chegar onde ele chegou. Então, amado, você quer chegar num patamar maior? Não escuta só vídeos curtos, escuta mensagens que vão edificar a sua vida. Mas não só é a mensagem, principalmente a palavra. A sua, maturidade não pode ser limitada. Seu limite, amados, é os céus. Amém? Enquanto você estiver aqui, busca mais do Senhor. A imaturidade atrapalha o propósito. Abra lá em 1 Coríntios, do 3 a 1 a 3. Veja que Paulo fala como líder. E ele não era um líder qualquer, ele abriu várias igrejas. Quando você chega lá em 1 Coríntios 3, 1 diz, e eu? Olha que ele se coloca. Aí eu te pergunto, você está nessa posição de se colocar e dizer, e eu?
E eu sou. E eu faço. Eu busco. Quando as pressões chegam, eu estou pronto para receber as pressões. Sabe quando é que você sabe o tamanho da sua maturidade na palavra e em Deus, e o entendimento que existe um nome que está acima de qualquer nome? É quando a pressão chega. Ou quando você se depara com alguma situação. Como, por exemplo, eu não consigo estar dentro de um carro, ver um perigo lá fora, eu já digo, grito logo, está repreendido em nome de Jesus. E muitos livramentos já aconteceram por causa desse está repreendido em nome de Jesus. Isso se chama convicção. Você está comigo? E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Isso aqui, amados, parece uma indignação de um líder que ensinou tão bem. Por isso ele se preocupava lá em outro versículo, ele diz, ei, eu não posso. Ei, eu tenho que viver o que eu prego. Para não ser repreendido, amados. Para não passar vergonha. Fazer o que eu não prego. Ele dizia, eu não posso ser reprovado. Amém? O que eu prego. Por isso que ele diz, e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Em outras palavras, olha, a salvação está aí, mas tu não cresceu muito não, e tu vai ser cobrado num grande dia. O que foi que tu fez com os teus talentos? Você sabia que lá no grande dia ele vai perguntar? Ah, não tive tempo. Teve o suficiente, porque Deus ele faz tudo o suficiente. Você não precisa de 45 horas, 46 horas para ter um momento com o Pai. Não. Você só precisa de alguns minutos. E o dia inteiro meditando nisso. Amém? Glória a Deus por isso. Aí no segundo ele diz, com leite vos criei. Em outras palavras, o que eu tenho é muito grandioso, mas eu não posso liberar porque vocês não têm potencial para receber. Em outras palavras, você ainda não mudou a sua mente pela palavra. Vai estudar mais a palavra, que tem muitas coisas para ser revelada. Por isso que a Bíblia diz que tem muitas coisas ocultas em Deus ainda. E Ele não pode ainda te revelar. Porque talvez você não esteja pronto. Mas nós já estamos chegando na maturidade para estar pronto do que Deus quer para a nossa vida. Constância, tempo com Deus. Aí ele explica o que é carnais. No 2 ele diz, com leite vos criei, não com carne. Porque ainda não podeis, nem tão pouco ainda, agora podeis. Ou seja, nem agora que eu estou lhe exortando, e nem, não pode ainda, porque você não está pronto. Aí no 3 ele diz, porque ainda sois o quê? Carnais. Pois havendo entre vós o quê? Inveja. Então quem anda em inveja só é pessoas que são carnais. Se você olha para a minha roupa e diz, você já está com inveja. E não existe inveja santa para isso. Se você vê alguém crescendo no evangelho, só quer ser, isso é inveja. Se você vê alguém chamado por pastor para pregar muitas vezes aqui e está dizendo, não me chama, você está com inveja. É interessante, não é? Aí ele diz, contendas e dissensões. Já viu aquela pessoa, onde ela chega, ela provoca uma contenda? E sabe como é que ela provoca? Irmã, tu não sabe, eu vou te dizer só para tu orar. Será que é mesmo para tu orar? Para que existem líderes espirituais? Para tentar colocar o ódio no recinto, amém? Então a sua irmã não vai resolver o problema da sua outra irmã, mas o seu líder espiritual, ele pode resolver chamando ela para o gabinete. Mas começa. Tu não viu não? Marco aquele santinho. Com o Flávio. Não é 2 cobras por trás do pastor. Que nunca aconteceu, amém? Eu digo eles porque eles são carnais, eles são espirituais, eu posso usar ele de exemplo. Mas já viu aquela pessoa que não pode nem ser usada de exemplo, está falando de mim? Já viu aquele momento no culto que o Espírito Santo não quer que Denise cante, quer que Maria cante? Estou dando um exemplo. Ou Maria está na voz e eu não quero nem Maria nem Denise, eu quero o pastor Bruno, estou dando um exemplo. Aí as demais que estão naquele momento, como Denise hoje vai dizer, vixe, eu não estou aqui. Não, amados, o Espírito Santo conduz como Ele quer o culto dele. Se você entender isso, você está espiritual. Uma vez eu estava com o microfone aqui, com tudo pronto. Ele fez eu estudar e foi bom.
Busquei tanto mesmo, e eu sei na palavra. Eu tenho condenação, só estou trazendo um exemplo, porque eu nunca nem passei isso na cara dele. Ele chegou aqui do meu lado, assim, no início. E disse, amor, Deus disse que não é você, sou eu. Eu tirei o microfone e dei a ele. Foi, não foi, amor? E ele pregou como ninguém. Você está comigo? Você precisa, mas estar maduro, para entender que aquele departamento que você está sendo líder, talvez passou o seu momento e o pastor viu que precisa agora de uma mudança. Escute a mudança que ele quer. Tem algumas coisas que ele está toda vez que a gente viaja, eu estou junto, ele fala sempre a mesma coisa. Eu digo, já está ruim dentro dele, eu preciso obedecer. É melhor obedecer, amados. É melhor obedecer. Aleluia. Contenda e dissensões. Aí ele diz no 3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Isso aqui ele está te perguntando essa manhã. Se tu está assim, será se tu não é carnal? Será se você não precisa esmiuçar mais essa palavra? Você percebe que aqui é uma repreensão de Paulo aos irmãos? Essa palavra hoje de manhã está nos repreendendo. Se nós estamos andando assim é porque ainda somos carnais e precisamos mudar. Dá um glória a Deus aí. Tanto tempo de caminhada, mas agindo como menino, andando como menino. E você pode observar, por causa disso, ministérios estão sendo travados, parados, porque ministério, amados, é algo sublime de Deus. E Ele gosta, você andando no ministério que Ele te confiou. Mas ministério é uma palavra inteira quando ela não é dividida. Quando ela não é rompida, amados. Quando ela não é negociada, porque quando você negocia os princípios, você divide essa palavra. Ela fica mini e fica estéril. Divida em 2, ministério. Fica mini e fica estéril. Não tem como mais você crescer, você mingua. Quantas pessoas estão no nosso meio minguadas com chamado tão lindo de mestre, com chamado de profeta, com chamado, amados, mas está por aí andando em círculos. E quando anda, que aquela igreja não serve mais para ela, que é o nosso Ministério Verbo da Vida. Estou falando das igrejas daqui. Aí vai para outra. Então, será que o que está errado é o ministério ou é você? É isso que ele está perguntando. E eu fechar com uma palavra dessa, deixa eu só mais 5 minutos. Para vocês darem glória a Deus, que ficaram tudo assim, ó. Eu fiquei com medo. Aleluia. A falta de crescimento trava, impede o chamado. Pode observar, você começa num altar, aí você começa a ser visto. Eu acredito muito nisso. Eu sei que o Davi, ele não foi visto e foi lembrado, mas é porque antes de ele não ser visto, ele era visto por Deus, porque ele era fiel em tudo que ele fazia. Mas você que tem chamado, você precisa ser visto sim na congregação. Porque alguém que não congrega não tem como trazer a palavra. Porque quando subir, quem é esse? É de fora, de onde ele é? Não é, Tati? Tem gente, amado, que sai. Aí os irmãos dizem, oxe, fulano era daqui, era? Você precisa ser visto, você precisa ser conhecido, você precisa ir lá, não posso ajudar. Aí pega o não posso ajudar ali. Quem que eu não posso ajudar hoje? Vou pegar a Lida, não tem ninguém. Aí você vai ali para a Gélia, ela vai substituir, eu posso ajudar. Olha, meu nome é tal, meu número é tal. Eu quero um momento com os pastores. Olha aqui, tem a Verbo Amar. Pega, amados. Sabe? E procura se apresentar, para você não precisar só sentar e sair desse lugar. E depois nos procurar para pedir a bênção, às vezes a gente nem te conhece. Teve uma pessoa que sentou. Mas você está lavando roupa? Não, eu só estou comentando para você entender. Aonde eu quero chegar na conclusão disso que eu estou dizendo, para não sair, né? Sem entender. Sentou aqui, sentou várias vezes, eu vi uma vez eu perdida. Depois foi dizer, o meu chamado é muito grande para estar aqui. Eu digo, como assim? Eu não trabalhei em nenhum departamento, você não me chamou, eu digo, nem sabia que tu era daqui. Fica difícil você estar comigo, amados. Aleluia. Chamados parados. Porque não quer, Amsterdã, se esmiuçar nessa palavra. Você, amados, foi chamado além de fazer o que você já fez. Se você está fazendo só o que foi mandado, amado, você está aborrecendo a palavra que a Bíblia diz, que Deus te chama de
Inútil. Meu Deus do céu. Aí só para fechar, para não ficar feio o negócio, vamos lá. A falta de crescimento trava ministério, impede chamados e nos deixa vulneráveis às obras da carne. O crescimento nos habilita para discernir e ensinar. Hebreus 5, do 11 diz: a esta altura já deveria ser mestres, mas ainda precisa de leite e não de alimento sólido. Quantas pessoas não podem ouvir dessa palavra, uma palavra dura? Por quê, amados? Porque não está indo e seguindo essa palavra mais por qualquer coisa, qualquer vento de doutrina ou qualquer tira atenção, sabe? E um mimimi. Eu até tenho medo às vezes de falar, eu digo, amor, nem me bota mais no altar, porque eu vou lhe dizer. Está tão difícil pregar a palavra. Antigamente se pregava a palavra, exortava o povo, a igreja crescia. Porque os 12 discípulos não pregavam fácil não, gente. Jesus não pregava fácil não. Ele trazia uma palavra e os pecadores vinham. Hoje não, se você pregar uma palavra dura, os pecadores não, os anjos vão tudo embora. Não fica ninguém na igreja. Meu Deus do céu. Aí vem botar culpa. Bota a culpa no pastor, bota a culpa na mulher do pastor, bota a culpa no líder, bota a culpa no Flávio, sai dando culpa. Está vendo fulano, está vendo ciclano? Não, amados, o seu modelo não é fulano, não é ciclano, é Jesus. É Jesus. E ele crescia em graça, em conhecimento. Você precisa crescer em graça, em conhecimento. Existe algo de Deus sobre a sua vida. E Ele quer te acordar essa manhã. E essa hora é a melhor hora de você assimilar o que Deus quer para a sua vida. Ei, existe um tempo extraordinário. Um tempo que Deus vai acordar pessoas para fazer grandes coisas aqui na terra. Esse é o tempo, amados, que não são os cultos, mas você, os crentes, vão ser levantados sobrenaturalmente. O tempo abundante, você pode dizer tempo abundante? Diga assim, o crescimento espiritual é o que me capacita a discernir o bem e o mal. E também com a minha vida eu vou ensinar outros. Aleluia! Aleluia! Tudo que é bom, amado, tudo que é perfeito vem dele. É muito bom ter iPhone, iPad, tudo os que você imagina. Eu gosto. O pastor não gosta, é particular dele, mas eu gosto. Eu gosto de facilidade. Ei, eu nasci para ter coisas boas. Deus, quando Ele fez a humanidade, Ele não fez um rio cheio de lama como salgadinho. Ele está sendo renovado, salgadinho. Imagina o rio que Deus fez. Cobertos de ouro. Provisões. Não se faltava nada. É isso que Ele quer para nós esse tempo. O mundo pode passar necessidade, mas o povo de Canaã será suprido de tudo. Sabe, empresários estão sendo falidos. E ontem eu escutei empresários dizer, foi o ano que eu mais prosperei. Aí um dizia ontem, na conversa de ontem, na Covid, eu paguei uma casa de 400 mil à vista. Enquanto o outro estava dizendo, não tenho condições. Ei, amados, esse é o tempo de Deus te surpreender. Teve uma pessoa que ontem olhava e dizia assim, meu Deus, como é que você conseguiu? Eu digo, existe uma graça, amados. Quando tem um chamado que você entende, você abandona tudo. Você faz como Pedro. Você faz como Tiago, você faz como João. A única forma deles sobreviver e manter os seus filhos, porque Pedro era casado, que a sogra adoeceu. Quem lembra disso? Porque tem gente que acha que nem não casou, eles tinham filhos. Eles tinham que sustentar os filhos. Mas quando a palavra, o verbo passou sobre eles e disse, sigam-me que você não vai ser mais pescador de peixes, mas de homens. A Bíblia diz que eles largaram imediatamente. Ei, tem coisas que tem que ser imediatamente largadas por você nessa manhã. Para você crescer no conhecimento dessa palavra e exigir de você viver esse evangelho puramente, cegamente. Amém? Você concorda com essa palavra? Baixa as tuas cabeças. Vem cá, ministério, para a gente fechar. Esse é um tempo abundante. Esse é um tempo de uma graça nunca vista. Esse é o tempo que Deus está levantando grandes empresários para manter a obra dele, para financiar, amados, o reino dele como nunca. E eu creio em nome de Jesus que você está aqui, você vai ser um que vai promover o reino. Você vai promover as pessoas. Você não vai ser daqueles que vê um evento e diz, eu vou nada comprar. Ei, amados, sabe, trazer um ministro como
a gente traz tantos ministros de fora para aqui, para esse lugar, só para você. E se você perceber, as nossas conferências não são conferências para tirar dinheiro, não. É conferências para ajudar alunos do Rema. Existe um propósito. Não é como por aí que estão fazendo evento em torta, nas esquinas, no Teatro Deodoro. Não, aqui não tem teatro, aqui tem, amados, Deus se levantando através de você para manter pessoas do Rema. Cuidado, se preocupa com a visão de Deus sobre esse lugar, sobre essa vida de alunos do Rema, amados. Aí às vezes você entra de cabeça com tudo para eventozinhos que estão levantando aí na esquina e na direita. Eu não vou, sabe por quê? Porque os eventos que eu vou tem que ter propósito. Estou indo para Campina Grande porque tem propósito. Lá é a sede, lá eu vou receber de Deus. Então, amados, às vezes você não bota tanta força para acontecer os eventos aqui e está botando forças para coisar eventos dos outros. Ei, abra teus olhos espirituais. Você não é carnal. Existe algo de Deus. Trazer ministros, talvez, tem gente que viaja, paga uma fortuna, paga 250, 300, eu não sei, e às vezes paga o hotel não sei quanto, só para ir lá, Carol, mas talvez você possa fazer isso, não seria seu caso, mas talvez Neide não pode. Talvez ela possa bancar essa despesa para ouvir uma unção poderosa, talvez eu não possa, Denise. Mas juntando eu, Denise, Caio, Amsterdã, Carol, Neide e os demais, sabe o que vai acontecer? A gente vai trazer ministros poderosos, porque existe um custo, amados. Mas esse é o ano, amados, que eu preciso dizer para você. É o ano que Deus está olhando para Canaã, não como você está olhando. É um olhar especial. E você nos trouxe aqui, Senhor. É você, Pai, que vai alimentar esse lugar. E nós vamos ser alimentados por Tua palavra e sensíveis à Tua voz. Crescendo mais e mais. Em todas as áreas da nossa vida, onde nós nunca vamos ser mais carnais. Se vivemos em discussões, nós somos carnais. Se vivemos em fofoca, nós somos carnais. Não permita que alguém fale do seu líder. Não permita, sabe, juntar grupinhos. E dizer, não tem como ter acesso àquele grupo. E às vezes esse grupo quem está é o seu pastor e a sua esposa, que é a sua líder. Esse é o tempo de consciência. Esse é o tempo de maturidade. Esse é o tempo, amados, que nós não vamos negociar o princípio dessa palavra. Porque nós precisamos crescer. Chega. Sabe, existem coisas que Deus quer comunicar em nosso meio. E como Paulo, um grande líder, disse, nós precisamos ser maduros para receber carne, amados. Eu não sei o que é que enche mais teus olhos. Se é um ovinho cozido ou uma picanha estralando. Se você for para um grande banquete, vai estar lá uns camarão que parece mais uma lagosta. E vai estar lá umas cabecinhas de sururu. Tu vai pegar qual? Então, amados, existe um grande banquete aqui sobre esse lugar. Sabe qual é a minha oração? Que você abra os seus olhos espirituais e que vocês cresçam de uma forma a qual vai pegar comigo e pastor Emiliano, e esse lugar será pequeno. Obrigada, Pai, por essa consciência no nosso meio. Eu sei, Pai, que nós temos o melhor povo do mundo. Eu digo isso em todo lugar que eu chego. Pai, nós temos uma congregação poderosa, mas eu sei que no nosso meio existem alguns que precisam, Pai, se levantar esses dias. Entender o que é ministrado. Entender, Pai, as propostas que você está colocando no coração do nosso pastor. E cada ministro que subir esses dias, eles possam trazer essa palavra sem medo, mas com a consciência que nós vamos ter uma igreja forte, irrepreensível, que vai arregaçar as mangas. Eu não vou deixar de convidar pessoas, Pai, para fazer parte dessa grande obra. Não foi para isso que Tu me chamou. E eu declaro eles conscientes disso, que precisam pegar mais juntos, que precisam retornar a arregaçar as mangas e voltarem a departamentos. Precisam pedir socorro mesmo e dizer, eu preciso contribuir de alguma forma com a minha vida, com os meus dons. Obrigada, Pai, por sabedoria na vida do nosso pastor. Eu declaro ele crescendo, como a Tua palavra diz, em graça, em conhecimento, em sabedoria, vindo, Pai, sobre ele uma enxurrada de coisas que possamos, Pai, pegar junto para que isso aconteça e destrave em Canaã. Obrigada por vidas de pessoas
que pegam junto, Pai, e outros que vão pegar a partir de hoje. Será um dia, Pai, onde nós vamos olhar para você e não vamos chegar de mãos limpas, mas pelo contrário, nós vamos dizer: o que o Senhor me confiou, eu fiz. Porque nós estamos crescendo, Pai. Você pode dizer: obrigada, Senhor. Porque esse tempo é um tempo de crescimento sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Se você está aqui, amados, e ainda não confessou Jesus, eu acredito que é todos de casa, eu não estou vendo ninguém diferente. Mas às vezes está no nosso meio alguém que se desviou, né? Tem algum desviado aqui, estou brincando. Mas se você está fora do Evangelho por algum motivo, se você está em casa também, você pode confessar Jesus aí, no seu cantinho. Se não, manda teu número que o pastor liga, a gente confessa com você, ora por você e você vai receber a salvação. Para viver o extraordinário de Deus e não negociar essa palavra. Amém? Vocês foram abençoados? Então dá um abraço para o seu irmão e diga assim: você é demais.